o que é inclusão digital? Dá um computador pro papo, não sei. Não, Não, é que as pessoas, que o máximo de pessoas tenham acesso à tecnologia, né? Olha, só um minutinho, gente. Problemas do Linux. Não é problema do Linux. Se fosse o Windows, Se fosse o Windows, tá? se fosse o Windows, Então, o menino falou que Olha, eu não vou falar como gravação, não, vou falar normal, vamos conversar, vamos bater papo. A palestra não é pra ser um negócio eu sei de tudo, enfim, eu não sei. O menino falou entregar computador, né? O que é inclusão digital? Entregar computador para as pessoas. Deixa eu voltar aqui no começo. Pessoas de baixo poder aquisitivo. Não, pessoas. Alguma outra opinião? O que é Quem inclusão digital? inclusão digital. Não, eu falei, Tem que ser pessoa, no geral. Manda o que menino. as pessoas possam ter acesso à tecnologia. Mas as pessoas podem ter acesso à tecnologia. Bonita. Fala. E como ela enfatizou aqui hoje, é a internet, né? Me fala bonita aí, festa. Fala. Acho que não só você tentar colocar introduzir a tecnologia para as pessoas, mas você também conseguir treiná-las para que elas possam conseguir utilizar a tecnologia, porque não adianta nada você dar um computador e a pessoa não saber utilizar. Por que vocês vieram aqui na palestra? Você tá sabendo tudo? Não, tô falando sério. Primeiro eu vou explicar por que eu tô fazendo a palestra sobre inclusão digital. E por que vocês me veem querendo coisas de inclusão digital aqui na UES, no Lema e tal. Primeiro, eu sou um excluído digital desde pequeno. Então, até os 17 anos, ou 16 ou 17 anos, eu não tinha computador. A minha irmã ganhou um computador quando eu era mais novo, que era o Windows 3.1. E aí eu lembro que ele não conseguia salvar as coisas no HD, você tinha que salvar no disquete. Ele tinha só o sistema operacional no HD, você tinha que salvar as coisas no disquete. Esse computador durou uns 4 ou 5 meses, escangalhou e a gente nunca mais teve computador. Então, quando eu fui fazer escola técnica, eu lembro que eu escolhi fazer eletrônica porque eu não tinha computador. Eu achava que para eu fazer técnico de informática eu teria que ter computador em casa. Faz sentido, né? Então, como é que eu vou estudar? E aí resolvi fazer eletrônica. Mas eu gostei muito da eletrônica, porque o meu outro defeito é que eu gosto de física. E em eletrônica você aprende um pouquinho de física. Além de ser um excluído digital, quando eu terminei a eletrônica, eu passei direto para a faculdade de física, na UFRJ. Eu fiz os 2 semestres. Mas eu tive alguns problemas, tanto de família quanto econômicos, não tinha grana, minha mãe faleceu, enfim. E aí eu tive que trabalhar alguma coisa. Fui trabalhar dando aula de informática, porque eu gostava de computador, então já tinha começado a faculdade, você tinha que ter pelo menos o início do instrutor, e tinha conhecimento de informática básica, Office, Windows, Word, etc. Aí fui dar aula na Microlins. Se alguém disser que a Microlins é ruim, eu concordo. E todos os alunos terminavam o curso falando isso. Eu tentei, no tempo que eu estava lá, eu tentei fazer alguma coisa melhor do que o que a galera fazia. Mas isso é outra história, não vou ficar falando dessa parte aqui. Aí depois desse período que eu fiquei dando aula no Microlins, eu fui trabalhar, me mudei para Campo Grande, na casa que era da minha mãe, e resolvi fazer site. Vou ganhar dinheiro fazendo site. Aí só que o problema é que eu tinha que programar, no caso era HTML, um pouquinho de PHP e umas besteirinhas que eu fui aprendendo, vender, administrar e tudo mais. Resultado, quebrei a cara, não consegui manter o negócio, e aí fui tentar aprender como gerenciar o negócio. E agora parece que não tem nada a ver, né? Fui trabalhar numa ONG que dava cursos sobre empreendedorismo. Só que eu descobri que lá no cantinho daquela ONG tinha uma sala abandonada com computadores doados pelo Banco do Brasil, com Linux. Eu já tinha ouvido falar do Linux, mas eu nunca tinha usado o Linux. Quando eu soube que aquelas máquinas tinham Linux, eu dei um jeito no horário vago. Eu tinha horário do treinamento, horário de trabalho lá, eu passei a trabalhar lá. No horário vago eu montei um laboratório e comecei a oferecer cursos de informática para os empreendedores que estavam lá com Linux. E aí uma parada que eu acho que eu gostei do trabalho dessa época foi que eu não ensinava só Linux, eu pegava telas do Linux e do Windows e tentava mostrar para as pessoas como eram as coisas no Linux e no Windows. Era um curso bem básico. Eu não ficava entrando no terminal, configurando a rede, nada disso. Eu ensinava como a pessoa acertava no computador e usava os programas. E foi bem legal. Bom, depois de alguns anos, eu fiquei 2 ou 3 anos nessa ONG, e eu cheguei a me tornar diretor de informática dessa ONG. A gente chegou a ter 5 telecentros no Rio de Janeiro todo. Mais ou menos nessa época,
que tá aqui da UES, o próximo da UES, o UES ou o Cefet, eu acho que ganhou esse prêmio também, que é a Awesome Foundation. Se você procurar na internet. Eu ganhei o prêmio da Awesome Foundation, foi o primeiro prêmio aqui do Rio, se for no site deles, vocês vão ver que tá lá, para fazer dojo na ONG que eu trabalhava. Então a gente tinha ganhado R$1.000 para fazer dojo. O que eu ia fazer com os R$1.000? Comprar um projetor e, se sobrasse, alguma outra coisa pra gente usar no dojo. Só que teve um problema. Eu estava numa ONG, a conta que eu forneci para transferir o dinheiro foi a ONG, e a ONG estava atolada em dívida. E aqueles R$1.000 que eu tinha para fazer, quer dizer, eu já ganhava um salário, tinha algum recurso na ONG, eu sabia que tinha recurso, e o dinheiro que eu ia receber para fazer a parada da inclusão de título do jogo foi pro ralo. Pô, cara, compra pelo menos um projetor, pode ser usado, dá um jeito, a gente vai se virar e vai fazer a parada acontecer. Não. Aí, pô, você tá trabalhando num lugar que você quer ver a inclusão digital e as pessoas não dão valor para aquilo, eu fiquei muito desanimei muito. Aí saí de lá, fui trabalhar fazendo site por fora, fazendo freela, aí eu não vendia mais, só fazia o site. Fiquei 1 ano e pouco e vim pra UES nessa época. Então, eu contei um pouquinho da minha história para vocês entenderem as coisas que eu já vivi de inclusão digital. De não ter computador, de ter computador, de ensinar as outras pessoas a usar o computador, de ter problemas para ensinar a usar o computador, de ver um monte de iniciativa que não deu certo. A gente mais via, eu vou falar daqui a pouco sobre o telecentro, a gente mais via era telecentro abandonado. E aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Acho que eu já adiantei quase tudo, mas vamos rapidinho para a gente poder trocar ideia depois. Bom, beleza. Aí eu perguntei para vocês o que é inclusão digital. Será que a inclusão digital é ensinar o Windows Word Excel? Vocês sabem que não, vocês já responderam que não. A maioria das iniciativas de inclusão digital se baseiam nisso aqui. Vou ensinar o cara a usar o computador, se essa internet tá bom, incluir o cara digitalmente. E aí entra num problema que todo mundo fala isso, por que estudar física, por que a gente tem que estudar matemática e tal? Cara, inclusão digital, eu vou falar o que eu penso sobre inclusão digital. Inclusão digital não é só você pegar o cara e ensinar o cara a usar programas. Inclusão digital é você ensinar o cara a usar o computador e ensinar o cara a ter domínio sobre aquele computador. E para você ensinar o cara a dominar o computador, o mínimo que o cara tem que saber é programar. Na minha opinião, para você dizer, a gente incluiu pessoas digitalmente, o cara é um cidadão digital, vamos dizer assim. O cara, no mínimo, tem que saber lógica de programação, no mínimo. As outras coisas que a gente deveria saber é como o computador é feito e como ele funciona. Isso é muito importante porque aí você vai dominar a máquina, você vai passar a dominar a máquina. O cara que falou essa frase foi Carl Sagan, que era da mesma época do autor, eu confundi os autores, meu amigo Lucas Garcês me corrigiu. Então, vivemos numa sociedade baseada em ciência e tecnologia que não entende nada sobre ciência e tecnologia. Tudo que a gente usa hoje foi construído com física, com matemática, com eletrônica, com todas essas coisas, com programação, muita programação, todas essas coisas que são difíceis de aprender, que algumas pessoas às vezes não querem aprender, ou quando chegam tem aquele susto quando chegam na faculdade de ciência da computação, mas que as coisas são feitas delas, as coisas que a gente trabalha são feitas dessas coisas. E do jeito que a coisa está evoluindo, essas coisas estão ficando cada vez menores e estão começando a entrar em tudo. Então daqui a pouco a sua casa vai estar sendo controlada no computador, o seu fogão vai estar sendo controlado no computador, sua geladeira, a sua máquina de lavar já é, se você tem máquina de lavar um pouco mais nova. A tecnologia está entrando em tudo, a tecnologia eletrônica está entrando em tudo, em todas as coisas. E o que vai acontecer se a gente não tiver controle ou não souber o que está à nossa volta? Porque essas coisas vão sumir. Elas vão estar de uma forma que você não vai notar mais que está lá. Não vai demorar muito para eu não precisar ligar um projetor e um computador para a parede mostrar uma imagem. Eu só vou precisar tocar na parede, escolher o que eu quero mostrar e a parede vai mostrar a imagem, porque a parede vai estar conectada a um monte de coisa e vai poder mostrar imagens para mim. E aí, quando você tiver cercado com computadores em todas as partes, em todas as coisas, o que vai estar rodando ali embaixo? Quem vai ter acesso àquelas informações? Quem vai controlar a sua vida? O livro 1984 foi escrito em 1946. Mas o cara imaginou como seria a vida em 1984. E aí ele pensou... É uma experiência mental, o cara está imaginando como poderia ser. E aí você tem uma ditadura,
tem um Ministério da Verdade que diz a informação que chega até as pessoas. Até ele está numa nova língua. Para restringir o pensamento. Uma das coisas, eles criaram uma nova língua para você ter um número reduzido de palavras e não pensar muito. Você só comunicar o mínimo necessário e acabou. A outra coisa era, tinha dois ou três continentes, né? Que não lembro os nomes. São 3 países. Isso, que formavam os países. E o que passa ali da. Enfim, o importante é que tinham 3 grandes países que ficavam em guerra o tempo todo para justificar as coisas que eles faziam. E isso não está muito longe do que está acontecendo agora. A Rússia está tentando fazer um novo bloco lá contra os Estados Unidos, se unindo a outros países. Então o tempo todo você vai ver que os países tentam criar guerras para aumentar o controle. Os países que têm ditaduras, isso acontece o tempo todo. Eles têm um inimigo e aí você, eu tenho que controlar a tua vida porque o inimigo pode estar aí perto de você. Eu tenho que controlar tudo. Então, são coisas que têm a ver com a nossa vida, que têm a ver com o que a gente faz, que têm a ver com o Brasil agora, pelo menos na minha opinião. Mas tem muito a ver. Porque quantas coisas que você já viu de um partido ou de outro que não são verdade? Os caras publicam, juram de pé junto que é verdade. Não, eu fiz tal coisa. Mas é mentira. Então, a verdade está sendo mudada o tempo todo. Então, a gente tem que ter pessoas capazes de enxergar isso, capazes de criticar isso, capazes de pegar a tecnologia e entender um pouquinho como ela funciona para não aceitar qualquer coisa. Tá? Iniciativas que já foram feitas no Brasil de inclusão digital. Escola. Então, tem aquela velha história de dar computadores para as escolas. E uma das coisas que acontece quando você dá um computador para a escola é que o computador é roubado. Isso é uma coisa que aconteceu muito na Zona Oeste, eu vi em vários lugares. Não, mas não tem computador aqui? Tem, mas roubaram. Tem o roubo de fato e tem o roubo por baixo das panas, né? Porque alguém facilitou, essas coisas. Alguém recebeu para poder vender os computadores e tal. Exatamente. Pode passar. Telecentro. Repararam que essa é uma tirada de humor, né? Telecentro, você tem o carinha lá para aprender o Windows ou Excel ou LibreOffice, né? Linux. Não, tem Linux, tem no digital porque tem Linux. Senta o carinha lá, o carinha vai aprender o curso lá sobre Office ou sobre sistema operacional e vai ser incluído digital porque fez o cursinho. Não vai, ele só vai saber aquele cursinho lá de digital. O próximo não teve muito a ver, mas vai em frente. Lan House. A Lan House não é bem assim. Só que a foto de Lan House eu não consegui baixar porque eu estava momentaneamente excluído da conexão da internet. Mas enfim, por que eu coloquei a Lan House como uma das tentativas de inclusão digital? Porque os telecentros e as escolas tentaram primeiro oferecer acesso à internet e ensinar as pessoas a usar o computador. Os telecentros, a ideia dos telecentros é que você tivesse um espaço no seu bairro para você ir e acessar a internet de graça, imprimir currículo, acessar coisas do governo e tudo mais. Existem vários telecentros funcionando no Brasil e alguns deram muito certo. O que acontece com a Lan House? A Lan House foi uma tentativa que surgiu meio das pessoas. Porque tinha um cybercafé, né, que é um lugar que o cara entrava, tinha computador e tomava café. E aí as pessoas começaram a fazer locais em que você podia pagar para usar o computador. Aí você pagava lá por um tempo, você usava o computador para jogar, a boa parte usa para jogar. Daí mas... House. Oi? Daí veio exatamente. jogos em LAN. Casa de rede. Sim, mas já faz jogos. Sim, a ideia era essa. Sim, beleza. O nome da Lan House veio daí mesmo. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar mais. Poxa, velho. Então, as Lan Houses surgiram meio como uma forma das pessoas terem acesso. E aí o cara que tinha uma graninha a mais, comprava meia dúzia de computadores, abria a garagem de casa, montava uma rede e pedia pro cara acessar a internet, jogar e etc. Quando eu entrei na Microlins, eu fiquei uns 6 meses fazendo um trabalho pela Lan House. Aí já tinha lançado o Google Docs, aí eu pegava os trabalhos que eu tinha que fazer com os alunos, as coisas, preparava no Google Docs, deixava na nuvem, ia lá na Microlins e pegava os trabalhos para fazer as coisas. Então o Lan House salvou minha vida várias vezes e de várias pessoas. Então, e as Lan Houses entraram em todos os lugares. Por mais que agora estejam fechando um pouquinho, porque as pessoas estão começando a ter acesso ao computador,
Mas se você for no interior do Nordeste, tem lan house. Pode não ter telecentro, pode não ter nem prefeitura direito, mas alguém fez uma lan house lá. A gente fechando padaria da minha lan house. Exatamente. O cara puxa um carro, o cara aprende como fazer rede, o cara não sabe nada, mas ele vou aprender, vou falar com o fulano lá dentro, vou ver como é que faz isso. Ia procurar o menino do computador do bairro, chamava, me ajuda a fazer lan house, ajuda. Exatamente. Fazia. E aí fazia. Então os lan houses tiveram uma importância muito grande e tiveram uma importância maior que o telecentro, que era bancado com o dinheiro do governo, o nosso dinheiro. Tá? A questão da universidade, a gente está dentro dela, é que a universidade vai captar o conhecimento dividido. Então, você veio aqui para estudar ciência da computação, então você vai estudar isso, isso e isso. Não, mas eu quero estudar aquilo. Não pode, porque você é aluno da ciência da computação. Você vai ter que estudar isso, vai ter que se matar e passar essa prova aqui desse jeito que eu quero. Então, a questão da universidade, e aí, gente, não é para fugir da universidade. É importante, principalmente na nossa sociedade hoje. Mas se a universidade não mudar nos próximos anos, ela vai se tornar cada vez mais vazia de dinheiro, vazia de gente. As pessoas vão começar a ver que tem outras formas de aprender, tem outras formas de conseguir as coisas, e a universidade vai cair com o tempo, se ela não mudar. E já tem muita gente discutindo essa mudança. Então, gente, na universidade você não tem a liberdade que seria necessária para você aprender o que você precisa aprender sobre tecnologia. Então, na minha opinião, não adianta você formar alunos ou formar o cara que sabe Windows ou de Excel. Você precisa formar hackers. Só que não são hackers. Falei certo? Hackers. Eu acho que é hackers. Obrigado. Cada um meu curso. Não, As duas pronúncias são aceitas, foi o que eu ouvi. Fala que uma britânico também. Exatamente. É o sotaque do interior da Inglaterra, ali pro Nordeste. Então, precisamos formar hackers. Como assim? O cara que vai invadir a conta vai roubar dinheiro de lá? Não é esse cara. São caras, peraí, deixa eu ver se a foto tá legal. Se a foto é explícita ou não. Essa é explícita. Deixa eu pular. Cara, pronto, deixar assim, melhor. São caras como esse cara aqui, que é o Linus. Todo mundo conhece o Linus, né? O que é o hacker? Não é o cara que invade o sistema só, é o cara que tem muita vontade de aprender um determinado assunto. Ele vai e aprende aquele assunto, ele se torna especialista naquele assunto. E ele tenta aprender não só sobre aquele assunto, mas como modificar aquilo, como melhorar aquilo. Então, o cara quer saber sobre rede de computadores, ele vai estudar muito sobre rede de computadores e vai começar a mexer em rede de computadores. E se ele encontrar uma forma de explorar essa rede de computadores, ele vai explorar, porque ele quer saber, ele quer aprender, ele tem vontade de aprender. Então, nessa brincadeira, a primeira geração dos caras que a gente chama de hackers, que são da época do Linux, fez coisas do tipo, na década de 70, tinha um cara que virou uma lenda, agora não lembro o nome dele, mas ele descobriu uma forma de invadir o sistema telefônico da AT&T nos Estados Unidos e deixar o crédito liberado. Acho que ele mexeu no relógio do sistema, assim, porque não tinha essas coisas. Mas na década de 70, alguém fazer isso foi incrível, eles não tinham noção de que isso era possível ser feito. E o cara descobriu como fazer. Resultado, eles ficaram acho que um mês tomando prejuízo, porque você ligava, era meio infinity da TIM. Você ligava e ficava direto falando e ele não cobrava. Só quando fechou o mês que eles fizeram o balanço que eles notaram o tamanho do prejuízo que eles tomaram por causa desse cara. Então esse hoje ele dá consultoria de segurança para a empresa, que é o que aconteceu com a maioria dos caras nessa época. Mas essa geração de hackers, os caras que ficavam estudando como modificar as coisas, como melhorar o sistema, como aprender eletrônica, como faz coisa diferente, esses caras não tinham só interesse em eletrônica, eles tinham vários interesses. Tem um grupo lá na Califórnia que surgiu primeiro para fazer, era um clube de modelismo de trenzinho. Eles faziam um trenzinho, eram muito nerds, cara. Então eles montavam coisas para trem. Só que depois, quando surgiu os computadores eletrônicos, eles começaram a se interessar por isso também, começaram a estudar e se tornou um dos principais grupos de hackers lá da Califórnia. Então esse é a noção que a maioria das pessoas tem e que está mais próximo da realidade, que é também da Wikipedia. É o indivíduo que se dedica com intensidade em comum a conhecer e modificar aspectos de dispositivos, programas e redes de computadores. Tem muita gente que discute que não é só essas coisas, dispositivos eletrônicos, programas e redes de computadores. Mas o hacker é um cara que sabe muito de um assunto e começa a tentar modificar aquilo.
Por exemplo, o próprio nome hacker vem dos caras que trabalhavam com marcenaria, do verbo to hack. Sabe a Harley Davidson? Então, no início do século, tinha competição de motos, que os caras adaptavam a moto, tipo hoje a gente tuna, né, para tuning e tal, os caras adaptavam a moto para ver quem ganhava a corrida, as melhores motos que ganhavam as corridas. E um dos campeões eram os irmãos que fizeram a Harley Davidson. E a Harley Davidson depois veio a lenda que vocês conhecem, né, dos Estados Unidos a ganhar a Segunda Guerra e tal. Então, esses caras que começaram a Harley Davidson podem ser chamados de hackers. São caras que pegavam um sistema, aprendiam como ele funcionava e melhoravam aquele sistema. As pessoas que eu acredito que estão realmente incluídas, não é o cara que só sabe usar um programinha que alguém ensinou. É o cara que estudou ou que tem vontade de aprender, de estudar o suficiente para ser capaz de dominar aquilo ali, de controlar aquilo ali. Nós que somos da ciência da computação, já estudamos ciência da computação porque é nossa obrigação, vamos dizer assim, como alunos de ciência da computação, estudar ciência da computação. Mas um cara que está em outra área, da biologia, a não ser que alguém fale, vai lá para bioinformática, vai aprender um negócio lá que é bom, você vai ganhar dinheiro. O cara não vai se interessar por estudar outras áreas, acaba ficando focado só naquela área, dando um exemplo genérico. Então, para você conseguir fazer com que as pessoas aprendam mais coisas, aprendam outras coisas, elas precisam estar livres para aprender. Então, vamos lá. Alguns exemplos que são muito legais para você fazer isso, para você ficar livre para aprender. Hackerspaces. Então, pegando aquela ideia do que é o hacker, que é o cara que modifica, que aprende o seu sistema, surgiram vários hackerspaces no mundo todo. Nos Estados Unidos tem muitos, na Alemanha tem muitos, aqui no Brasil tem alguns ainda. Aqui no Rio tem. E esse é um exemplo de hackerspace, que é de um cara que fica... agora não lembro se é Botafogo... Enfim, é aqui no Rio de Janeiro. E aqui é um exemplo de hackerspace. É um espaço que o cara deixa vários equipamentos lá para as pessoas irem e brincarem de mexer com a eletrônica, de fazer robô, de mexer com criar os programas, de modificar as coisas. É o espírito de ser hacker mesmo. Então, esse ambiente é ideal para um cara que, sei lá, faz arte, o cara faz arte, belas artes em alguma faculdade, mas ele quer aprender a mexer com a eletrônica. Ele vai num lugar desse e vai aprender. Fala. E esse espaço ele seria mantido pelo governo ou seria uma iniciativa privada? Então, uma coisa sobre... Eu estava procurando uma lista, mas como eu falei, eu fiquei sem conexão agora cedo. Mas existe um livro chamado Como se tornar um hacker, é o Hacker How To, escrito por um cara que é muito influente com a galera de Linux. E ele fala sobre as coisas, ele tenta descrever os caras dessa época que a gente chama de hackers hoje. Que disseram, que mostraram que isso era possível, que mostraram que é possível ser assim. E uma das coisas que os hackers não gostam é de autoritarismo. Então, tipo, se você tem um cara em algum lugar do teu país que está mandando você fazer alguma coisa, você é obrigado a fazer aquela coisa, desconfia. Não é que você não vai obedecer o cara, não é que você vai desobedecer as suas leis, mas desconfia. Porque ele pode estar fazendo aquilo só por benefício próprio. Entendeu? Então, típico de telecentro ou de qualquer lugar, qualquer coisa de político, de governo que é fundado. E eu vi isso acontecer em vários lugares. O cara chega, bota as máquinas lá, faz uma reunião com a comunidade, chama lá meia dúzia de assessor, tira a foto, vai embora e os computadores ficam abandonados. Ou vem na Zona Oeste, junta 60 pessoas, tira a foto e larga a universidade abandonada. Essa é a fundação da UES. A UES foi fundada em 2005, 2004 e não tinha curso. Então, as pessoas que você vê na foto de inauguração da UES não são alunos da UES e nem futuros alunos da UES, são pessoas que eles juntaram para tirar foto aqui. Então, se um hackerspace for fundado pelo governo, eu vou desconfiar. Eu vou querer ver se aquele troço está funcionando. Entendeu? Não que seja errado, eles podem fazer. O governo de São Paulo, o que o governo de São Paulo fez? Eles fizeram hackathons, que é a Olimpíada de Hackers, a Olimpíada de Programação, para desenvolver aplicativos para o governo de São Paulo. Os caras ficaram, o Rio fez depois, mas primeiro foi o São Paulo. Os caras ficaram 3 dias na cama no final de semana, porque eles não trabalham depois de sexta-feira. Sexta, sábado e domingo, juntou um monte de cara que queria programar na Câmara, lá dos deputados. No final, eles premiaram os melhores aplicativos. Isso é muito maneiro. E as pessoas que estavam lá meio que validaram a ideia. Tipo, parece fazer sentido, parece legal, está num caminho bom. Esse cara trabalha com software livre, ele é bem maluco, tá? Confesso. Ele
era um de física na PUC, viajou pra Suíça e tal, mas teve uma hora que ele falou: quer saber, não quero saber disso não, quero aprender outras coisas. Começou a pesquisar sobre outras coisas e fez um espaço na Zona Sul do Rio de Janeiro para tudo que ele queria aprender sobre impressora 3D e tudo mais. Ele criou um programa que é um software livre que hoje está sendo usado pela NASA. Então ele não está ganhando diretamente, nem não ganha nem dólar por isso. Diretamente não. Indiretamente ele está tentando manter o espaço o Hackerspace, porque ele é gratuito. Agora que eles estão fechando parcerias com empresas para poder conseguir manter o negócio funcionando. Mas a essência, você pode ter parceria com empresa, você pode ter formas de ganhar dinheiro, não importa. A essência é que você tem que dar liberdade para as pessoas lá. Você quer fazer um hackerspace? Deixa as pessoas livres para aprender. O cara vai se virar e vai ser pronto lá. Espaço de coworking. Eu não consegui uma foto boa do espaço de coworking, mas o espaço de coworking é um lugar que as pessoas se juntam para fazer coisas. Então hoje tem espaços de coworking voltado para design, voltado para programadores, os caras se juntam e vão trabalhar nos seus trabalhos ou em conjunto. Pode trabalhar sozinho ou em conjunto. Por que eu peguei essa foto aqui? Esse cara é um africano, você deve ter ouvido falar, que montou uma impressora 3D a partir de sucata de computador. Tem algumas coisas ali de eletrônica que ele deve ter comprado, né? Uma rodinha e tal. Mas a estrutura básica da impressora 3D é um gabinete de computador e ele pegou peças de reciclagem e foi montando a impressora 3D. Ele fez isso junto com um grupo de garotos, tinha uma galera lá que ele trabalhava junto, e aí eles conseguiram fazer isso. E aí a ideia dele é ensinar isso para os meninos lá da África sobre como reaproveitar os computadores e tudo mais. O mais incrível dessa foto aqui, dessa história, é que esse cara não está sozinho. O dinheiro que foi para ele fazer isso aí é parte de um projeto que eu não conheço bem, que eu já pesquisei, mas eu não conheço bem, eu sei que existe, de um grupo de hackers para conseguir mandar uma missão para a NASA, para Marte. Então existe um projeto que prevê, não sei se 30 ou 40 anos, criar alguma coisa que consiga chegar a Marte aproveitando o lixo eletrônico da Terra hoje. Então, existe, quando você fala lixo eletrônico, não é só o gabinetezinho que você pega na esquina. Tem muita sucata no mercado hoje de nave espacial. Então, a Rússia teve muita coisa aqui da época da Guerra Fria, da Rússia, da União Soviética, está sendo vendido e está no mercado. Então, os caras podem aproveitar aquilo para poder fazer coisa. Tem empresas, surgiram empresas aproveitando isso. Se pesquisar na internet, tem empresas que fazem isso. Tem um grupo de hackers que tentam monitorar as missões da NASA para ver se o que eles estão fazendo faz sentido, se aquilo é verdade ou não. Então, aquela historinha do cara, se o cara pisou na Lua, existem grupos independentes que estão tentando ver se o que as agências estão falando que estão fazendo, realmente elas estão fazendo. Talvez já investigar um militar, né? Uma pesquisa. Também tem várias coisas que podem ser. Isso aqui eu não tive foto, mas a gente já fez aqui na mesa. São os dojos. Você juntar pessoas para programar. Então, treinar programação é muito bom. Aprende a programar, leva isso para sua vida. Tem um site que eu acho que agora eu não vou lembrar o site, mas tem um site que incentiva você a programar todo dia. Programa todo dia, independente do setor que você trabalha, da área que você trabalha, continua programando. Você já deve ter notado que às vezes o cara aprende a programar, isso acontece com professores nossos e tal. O cara de uma determinada área aprende a programar e depois para de programar. Depois de 10, 20 anos, ele já não sabe a tecnologia que está sendo usada hoje. Evolui muito rápido. Então, esse site faz uma campanha para você programar todo dia. Programa um códigozinho todo dia, se acostuma. Coloca isso na sua vida. O Garcia estava na palestra do Rafael ontem. Rafael é o meu chefe na empresa que eu estou fazendo estágio agora. E o cara não vai aprender aquilo tudo se só sentando na cadeira e assistindo a aula. Ele tem que estar buscando o tempo todo. O cara sabe muito. E um monte de linguagem que a gente nem vê aqui na faculdade. Então, se você tornar a programação um hábito, se acostuma a programar, fica todo dia, faz alguma coisinha, você acaba aprendendo cada vez mais e vai ficando cada vez melhor, tá? E o dojo é uma das formas de fazer isso. Vocês pegam um desafio, as pessoas tentam resolver e aquilo tudo em conjunto. Então, olha só, na minha opinião, mais uma vez, é necessário você promover os espaços que eu falei, a internet livre, dojos, hackerspaces, etc., mas hackear os espaços que existem, não eliminar. Tem gente que fala que a escola tem que acabar, que a universidade tem que acabar. Tem gente que diz isso categoricamente.
Eu acho que não, eu acho que você tem que aproveitar aquele espaço e mudar eles. Hackear é você mudar, é fazer uma modificação pequena para melhorar uma coisa. Então vai, faz algo melhor, conversa com o teu professor, discute, debate, não aceita as coisas prontas. E aí você começa a melhorar as coisas. Aquela música que a gente não precisa de educação, não precisa de controle de crianças. Primeiro, ele estava falando isso na década de 60, 70, quando as crianças estavam indo para a guerra, na guerra do Vietnã e tudo mais. Então o ambiente era outro. Você tinha coisas, por exemplo, como palmatória. E então, se você fizesse dever errado, você levava uma cadeia, se você errou a conta de cálculo, você vai levar uma porra. O que se reclama quanto à educação é essa história do cara entrar numa forma, tem que ser exatamente daquele jeitinho e vai sair igualzinho eu projetei. É a mesma ideia de uma fábrica. Você entra e a escola e a universidade é do jeito que é hoje por causa das fábricas. Então a gente estava aprendendo do jeito que era para aprender na época do início da Revolução Industrial. Só que hoje, a gente tem 4 anos para se formar. Quando você começa a estudar, as tecnologias que você vai pegar no mercado de trabalho lá no final estão nascendo ainda, nem surgiram. Então quando a gente se formar, vai ter coisa que não existe hoje e que você vai usar daqui a 2 ou 3 anos. Então não dá para aprender da mesma forma, não dá para fazer a universidade da mesma forma que era em 200 anos atrás. A minha esposa falou que o pedreiro tá ganhando mais que eu. Pô, você faz site, faz não sei o quê, o pedreiro ali fulano tá ganhando mais que você. Eu falei, daqui a pouco vão inventar um robô pedreiro que vai tirar o emprego dele e eu vou continuar estudando porque eu vou ganhar mais dinheiro que ele. Inventaram um robô que constrói uma parede acho que em 2 dias, né? 1 dia ou 2, uma casa, um negócio assim. Eu sei que o bicho é muito rápido. Cara, você não precisa do cara respirando cimento, se matando na obra. Você pode botar um robô para fazer aquilo. Só que o que vai acontecer com as pessoas que não têm a menor condição de saber o necessário para criar aquele robô, para manipular aquele robô? Vão ficar sem emprego. E aí vão ficar falando, não, a culpa é dos caras da computação que inventaram o robô. Não é nossa. A gente tem que continuar estudando para o mundo evoluir. E a gente tem que dar condições dessas pessoas que não têm esse acesso terem acesso. Então, além das coisas que a gente já vê na faculdade, a gente precisa aprender muito mais por fora. E isso aumenta cada vez mais. E está ficando até complicado. A gente sente isso na pele. Os cursos de exatas têm o maior índice de evasão em todas as faculdades. Os que terminam o curso são 5%, 10%. Temos 2 meninas aqui. Alguém tira a foto dela? Depois tira. Vamos tirar a foto junto, tá? Todo junto. Porque a gente não sabe se as 2 vão terminar o curso. Eu vou. Tá, beleza. Tem uma aí que já tá terminando. Tem uma menina na turma? Tem, tá terminando. Quantas meninas? Só eu e outra menina. Assim. Aí geralmente uma sai, só fica outra. Mas. Então, eu vou falar um pouquinho de um projeto que tem a ver com visão digital, que a gente começou a fazer aqui na mesa, que é o projeto Com. Algumas pessoas aqui estão aqui já conhecem o projeto. E a ideia do projeto é a gente pegar computadores usados, começar a reciclar eles e tentar reaproveitar o máximo desses computadores possível. Depois que isso estiver feito, que a gente tiver esse processo pronto, a gente vai começar a ver formas de usar esses computadores. Então você pode usar para cursos de computação, você pode usar para fazer dojo, a gente pode usar para fazer outras coisas com eles. Então a ideia do projeto é pegar computadores e começar a descobrir novas formas de reaproveitar eles. Lá no Lemos, por exemplo, tem um porta-retrato ali com teclas de teclado. Ele tem uma loja feita de peça de computador. A mesa, tem uma mesa no meio. Exatamente. Ela tá mal feita e a gente só juntou os gabinetes e botou em cima. E eu quase derrubo aquela mesa. Você derruba ela toda hora. Crowdfunding é uma forma de você arrecadar dinheiro através da internet. Você pega um projeto, coloca num site que é especializado para isso, e as pessoas doam um determinado valor. E cada pessoa que doa tem uma recompensa, ganha um prêmio, ganha um brinde e tal. Ou uma parte do que você está pensando. Só troca, evita mexer nisso. Deixa que eu abro. Isso, menino. Enfim, então o legal do crowdfunding é que, ao contrário do financiamento que você pega no governo, você não está seguindo o padrão que o governo vai te passar, você tem mais liberdade para trabalhar. E aí você vai usar o dinheiro da forma que for necessário para o seu projeto. Quando você faz um projeto para o governo, você tem que dizer onde vai ser gasto o
dinheiro, quando vai ser gasto dinheiro, com quem vai ser gasto, e tem toda uma burocracia gigantesca para você comprar um parafuso, você comprar uma ferramenta, você comprar uma peça que você nem sabe se vai ter. Então, além de ser difícil para quem não conhece, você pega um cara, um estudante universitário, pega um cara que é de uma comunidade, quer fazer um projeto, se ele for fazer um projeto, ele tem que ter um especialista em projeto, o cara tem que elaborar o projeto corretamente, senão nem passa, nem chega o dinheiro até lá. Então a barreira para você conseguir recursos do governo e tudo mais é muito grande. E aí o crowdfunding é legal porque você convence as pessoas a participar, dar um projeto contigo, elas podem ajudar também, pessoalmente, se quiserem, e elas estão te bancando. Então se ela quer ver o resultado do projeto, vai lá e vê. Ou então a gente filma, mostra, pega a nota, bota para as pessoas. Então é bem mais fácil de você trabalhar, bem mais rápido, do que as outras formas de fazer projeto que tem por aí. Manda ver, Cadu. Aproveitando até para dar um parênteses em relação ao crowdfunding, geralmente muitas empresas de tecnologia têm optado por usar crowdfunding, usar crowdfunding, então tem até alguns estúdios de desenvolvimento mesmo que, como, por exemplo, a Harmonix, quem conhece o GarageBand, Guitar Hero, maioria, né? O estúdio que fez esses jogos acabou resolvendo fazer um projeto de crowdfunding para revitalizar um projeto que eles fizeram para PS2 e eles conseguiram. Então eles fizeram um jogo e agora recentemente eles adiaram um lançamento para fazer um jogo maior ainda do que eles esperavam, porque eles não esperavam o retorno que eles conseguiram. Fora também alguns até projetos sociais que estão começando a utilizar crowdfunding também como forma de arrecadação. E não sei o que eu falo muito. Não, é só o som, cara. Relaxa. Desculpa, o nome desse. Desse tipo de projeto? Não, Trabalho de curso também na internet. é crowdfunding ou financiamento coletivo. Quer saber? Só não parece. Fala. A Amanda Palmer, a mulher do New Gamer, ela fez um livro falando sobre. O nome do livro em português é A Arte de Pedir. Que a banda dela é toda movida pelos fãs. Ela não gasta dinheiro com estúdio, ela pede, tudo ela pede. Ela está precisando de um programa, um equipamento para fazer alguma coisa. Ela chega no Facebook dela, nas redes sociais dela, gente, eu quero fazer tal coisa, mas eu preciso de ajuda, não sei o que eu não consigo pagar, e ela consegue viver a vida dela assim. Tipo, o livro dela É assim, isso pode falar mesmo. Não. Gente, quando eu mudo eu viro pra fazer outra coisa, não, eu não tô interrompendo vocês não, eu tô fazendo. Seguinte, para não. Tem até criadores descontentes com a empresa que trabalham desenvolvendo no crowdfunding, fazendo projetos. Por exemplo, o criador do Mega Man. A Capcom queria lançar jogos do Mega Man e falou, não quero, tá bom. Saiu da Capcom e lançou igual o Mega Man e lançou no Kickstarter. Fez sucesso e vai lançar. Exatamente. Mighty Number 9. A maioria das também. As coisas mais inovadoras que estão surgindo hoje no mundo não estão saindo da universidade, estão saindo dessas coisas. Dessas experiências do cara que pega, faz uma empresa, coloca o crowdfunding e começa. Então, a gente tem que absorver isso para a universidade e ensinar, existe isso aqui, galera, vamos fazer isso aqui. Vamos parar de ficar pedindo só dinheiro para a FAPERJ ou para o CNPq ou passando pedidos para o governo. E vamos fazer alguma coisa diferente? Crowdfunding também de entretenimento, né? Porque a pessoa tipo Patreon. Desse. Você faz um canal no YouTube, por exemplo, você cria um Patreon e as pessoas pagam para poder assistir seu vídeo. Mas só se elas quiserem. Exato. Você faz uns vídeos. Manda vegador. Seguinte, essa é uma das versões iniciais e a gente está sem alto-falante. Então. Vai, cara! Tá sem som? Áudio, som. O ponto, você vai entender isso? O grupo foi formado para a mesa, né? Nós precisamos cuidar, estou tentando novamente. Nós precisamos cuidar do meio ambiente, então nós temos, quando você produz lixo eletrônico, você prejudica o meio ambiente, contamina as árvores e tudo mais. Um computador, ele é composto de várias partes, a gente vai tentar formas de reaproveitá-las. Então, uma dessas formas fazer o computador funcionar, reaproveitar as peças que sobram, fazer instalações de arte, ideias com aquilo que sobrar, e no final mandar para reciclagem mesmo, tá? Mandar para reciclar. Então esse pontinho aqui, nós estamos tentando juntar outros pontinhos para fazer alguma coisa melhor aí.
Tá bom, gente? Então, gente, ó, o objetivo dessa palestra foi mais discutir isso de inclusão digital mesmo, não foi só para o projeto ponto. Faz o que vocês quiserem, onde vocês quiserem. Próximo, isso. Então, lembra do Matrix? Para de tentar fazer, faz. Então, para de tentar programar, programa. Para de tentar aprender, aprende. Para de tentar estudar, estuda. Para de tentar fazer projeto, vai e faz o projeto. Uma das formas de você sair fazendo é simplificar. A gente complica demais, a gente pega as coisas, transforma as coisas em coisas gigantes. Cara, quer começar a fazer um projeto? Pega uma coisa, pega ele, simplifica ele e começa logo. Depois você vai melhorando. E aí vai melhorando quando você vê que as coisas estão acontecendo. Então, galera, mete bronca e é isso aí. Viu? Senta aí, Fernando. Eu não quero ver você, não. Peraí, gente. Se bem que o quase dá pra ver, né? O Fernando é quase transparente. Aí.